Bem-vindo, olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. E hoje aqui na esteira, nos 60 minutos do meu condicionamento na esteira, comecei agora e hoje eu vou falar de um filme. Acabei de assistir um filme que tem tudo a ver com a área, um ambiente esportivo e que eu acho que é um filme interessante, precisa assistirem, né? A gente que treina artes marciais e tá nesse universo do mundo das artes marciais, eu acho que esse filme é fundamental. É um filme muito forte e ele trata de um tema muito grave que acontece no mundo dos esportes, tá? O nome do filme é Slalom Até o Limite e é um filme de 2020 e foi dirigido pela Charlene Favier e mais uma outra moça, duas mulheres que dirigiram esse filme, é o primeiro filme delas, e ele vai falar do assédio e do estupro dentro do universo do universo dos esportes, tá? É um tema extremamente real, pesado, perverso e cruel, e acontece muito, tá? Assédios morais, sexuais, estupros, acontecem muito no universo dos esportes, tá? Acontece muito e muitas vezes não existe, as pessoas não denunciam, porque é muito complicado quando isso acontece no ambiente do esporte, tá? Muito complicado. Esse filme, ele vai falar de uma situação muito geral, muito comum, a gente já viu várias atletas, meninas, mulheres e até meninos denunciando seus treinadores por assédio moral e sexual. Infelizmente é uma situação muito comum, tá? Nos esportes isso. Vários esportes. A gente já viu casos, né, assim, famosos que caíram na mídia e que a atleta sofreu vários abusos, assédios morais e sexuais durante muitos anos e depois que ela fica adulta, ela denuncia, porque é muito difícil, né? E a gente vai vendo nesse filme o universo de uma atleta de 15 anos, uma menina, que vive uma situação de estupro e de assédio moral e sexual do treinador. Então você vai entendendo um pouquinho de por que é difícil para a pessoa denunciar. E muitas vezes a mulher demora muito para ter coragem, né? Ter força, inclusive a autoestima dela melhorar para ela poder denunciar. Ela demora, não é tão fácil assim você denunciar. Por quê? Porque existe uma série de componentes psicológicos que o assediador, né? O treinador assediador, o professor, até de artes marciais, até de arte, né? É muito difícil você denunciar, porque ele faz chantagem com você. Ele já tem um nome na área do esporte, as pessoas vão questionar você, né? O grupo inteiro fica junto com ele e dá apoio para ele, tá? Porque o assediador, ele já faz isso há muito tempo. O treinador que assedia alunas e alunos, ele já faz isso há muito tempo, ele é um sociopata, tá? Ele é um sociopata e ele já faz isso há muito tempo e ele tem a conivência de um grupo. Fora que a gente vive numa sociedade machista que estimula, né, o assédio às mulheres, o estupro, o assédio moral, o assédio sexual às mulheres. Então, é complicadíssimo quando acontece com a mulher isso. É bem complicado, tá? E fora que se a pessoa é adolescente, se a menina é uma menina, ela tá em formação ainda, né? Então, ela fica completamente fora. A autoestima dela já é baixa. Vai mais para baixo ainda. E o assediador, o treinador que assedia a aluna, ele vai abaixando mais a autoestima da pessoa, da atleta. Ele abaixa mais. Ele desfaz dela, ofende ela, ameaça que vai ter que tirar o esporte dela, né? Que não vai mais treinar, ela não vai dar certo. Então ele faz várias ameaças e chantagens que faz com que a atleta muitas vezes fica refém dele, do treinador.
Então é extremamente perverso. Quando o assédio é feito, o assédio moral, o assédio sexual, o estupro, é feito por um treinador, é muito complicado, é muito perverso, extremamente perverso, né? Porque aquele cara, ele tem um poder sobre a pessoa. Não é só um poder emocional, psicológico que ele vai criar. Ele também vai usar o esporte como uma ameaça. Olha, então não vou te ensinar mais. Que foi mais ou menos, não aconteceu comigo isso assim, mas eu entendo perfeitamente isso, né? Porque eu tive problemas em dojos. Principalmente, né, no primeiro dojo de Aikido. O Sensei Rick é bem grosso, tá? Ele deu em cima de mim numa aula de Aikido. Eu posso considerar isso um assédio, tá? Sem dúvida nenhuma. Tô falando assédio crime, tá? Que ele fez. E o que ele fez? Quando eu reagi, porque eu reagi, eu não fiquei passiva, eu reagi. Eu me manifestei contra ele, discuti com ele, chamei a atenção dele, denunciei ele pro clube, né? Japonês que nunca fez nada contra ele. Permitiu ter um sensei desse jeito lá. E o dono da escola, de Aikido que dá aula, né? Eu denunciei ele. O que aconteceu? Ele me tirou do dojo. Então, assim, é tipo uma chantagem que o treinador, o professor de arte marcial vai fazer com você, que é vítima. Ou você aceita, ou você tá fora do dojo, você tá fora da arte marcial, você tá fora do campeonato, eu não vou te treinar mais. Então, isso é extremamente perverso, porque você quer treinar. Você quer treinar. Ainda mais no caso de uma atleta, né, que treina um campeonato, né? Ela se vê numa situação muito difícil, fora que a autoestima dela já tá baixa, muito baixa. Ele já abaixou bastante a autoestima dela, que é o que o professor de arte marcial faz, né? O assediador, tô falando do assediador, tá? Eu me manifestei, óbvio, meu caso é diferente, porque eu disse não, denunciei, briguei com o professor, né? Ele não fez nada sério, nada grave. O grupo inteiro ficou junto com ele, né? Geralmente o grupo inteiro fica com o treinador, com o professor assediador, tá? O grupo inteiro apoia. Quando você tem um professor assediador e um treinador assediador, você tem um grupo que apoia, inclusive a esposa. Esse cara, muitas vezes ele é casado, ele tem filhos, porque ele cria, né, um universo, um cenário que disfarce a sociopatia dele. Então, o professor, o treinador que assedia alunos, ele tem esposa, ele tem filhos, e que apoiam isso. Eles, de uma certa forma, apoiam isso, tá? Porque eles sabem. É impossível, né, que a família não perceba que o treinador assedia. É impossível. Você percebe o comportamento do assediador, do sociopata. Todo mundo, é que eles não querem ver e fingem que não vê. Então é extremamente perverso, porque o grupo inteiro fica junto. Você vai ver isso no filme, no Slalom. Você vê isso. A história é o seguinte, é a história de uma menina que esquia há muitos anos, desde pequena, desde 4 anos. E ela é selecionada para participar de um campeonato, tentar Olimpíadas no esqui, tá? E aí, o treinador dela, chamado Fred, é um rapaz de uns 30 e poucos anos, bonito, casado, ele tem casa com uma mulher, tá? Então ele já criou uma imagem de que ele é comprometido, então ele não precisa dar em cima de aluna, ele cria essa imagem, né, que geralmente o assediador ele cria. A maioria, praticamente todos os assediadores têm família. Ele tem mulher, ele é casado, ele vende uma imagem de que ele está acima de qualquer suspeita. Ele cria essa imagem, tá? Isso aí é uma forma dele disfarçar a sociopatia dele, né? Então, esse cara, ele assedia as alunas, as atletas, todas menores de idade, inclusive. E quando essa menina entra, ele começa a assediar essa menina, ele dá em cima dessa menina, ele violenta essa menina, ele estupra essa menina, ele assedia ela moralmente, ele ofende ela durante os treinos, faz com que a autoestima dela fique baixa, que é mais ou menos como é que é o modus operandi de um professor, de um treinador assediador e psicopata. Primeiro ele vai colocar você lá em cima.
Ele vai fazer isso com um atleta, né? Com um atleta ou com um atleta. O alvo dele. Ele vai escolher o alvo, tá? E você vai ver que o Fred, que é o personagem principal desse filme, né? Do Slalom, ele tem todas as características de um sociopata e de um psicopata. Né? Então, primeiro ele vai estudar bem a presa dele, que é a menina, a atleta. Ele percebe que ela tem uma estrutura familiar ruim, né? Ela tem uma mãe que é separada do pai, eles não são presentes na vida da filha, né? Então a menina está sozinha, ela não tem uma estrutura familiar forte, né? Ele vai perceber que a menina tem autoestima baixa e confia nele para tudo. Por isso, assim, quando você tem um professor, um treinador, você tem que questionar ele. Você não pode achar que ele é Deus, sabe tudo. Você tem que acreditar em você, no seu potencial, né? Não nele. E ele começa a fazer o seguinte, ele faz esse movimento que o sociopata faz. Ele elogia bastante ela, depois ele começa a diminuí-la. É o que o sociopata faz. Ele vai primeiro te elogiar muito, depois ele vai te diminuir. Ele vai te diminuir. Depois ele te elogia, depois ele te diminui. Ele faz essa tortura psicológica com você. Teu emocional vai ficar em frangalhos. Se você acredita muito, né, no professor e no treinador, você vai ficar em pedaços. Porque é o que ele faz, ele vai destruir o teu emocional. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai conquistar sua confiança. Ele vai fazer com que você pense que você só tem ele. E ele vai se aproveitar, óbvio, de pessoas. As vítimas são vítimas que não têm uma família estruturada, não têm o apoio do pai e da mãe. Né? Então ele vai pegar essas pessoas, porque vai ser mais fácil para ele. E essa menina você vê, né, mesmo, ela não tem um pai nem uma mãe presente, tá? Ela tá praticamente abandonada. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai isolar ela do mundo. O sociopata, o treinador, o professor, né? O sociopata, ele vai isolar a vítima do mundo. Ele vai fazer de um jeito que você não tenha contato com mais ninguém, só com ele. Porque é mais fácil ele ter poder sobre você. Você não vai conseguir se comunicar, né? Falar para as outras pessoas o que está acontecendo. Porque é o que ele mais teme, ser denunciado. Ele vai fazer uma chantagem com você emocional. Falar que só ele gosta de você, né? Ele te apoia quando o mundo todo está contra você, que você é boa. Ele vai fazer isso, ele vai ficar jogando, né? Uma hora ele te dá apoio, outra hora ele te rebaixa, baixa você a zero, tá? E era o que o treinador fazia mesmo. Você vai vendo, o treinador dela é extremamente cruel, ele ofende ela na frente das pessoas, assedia moralmente, né? É horrível. E ela aceita, porque a autoestima dela já está muito baixa, já era e fica pior. E ele vai piorando a autoestima dela, né? Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai conquistar as pessoas, ele vai vender uma imagem boa dele, ele já é uma pessoa que, geralmente o treinador, o professor assediador, ele tem uma fama boa, porque ele vendeu essa ideia mentirosa. Ele vendeu, todo mundo acha que ele é legal, que ele é bom, que ele é competente, porque ele já trabalhou isso há muitos anos, para esconder a sociopatia dele. E ele vai conquistar o pai e a mãe da vítima, né? Ele vai conquistar essas pessoas. Eles vão confiar plenamente nele e vão dar a presa, na verdade é a presa, né? O pai e a mãe dão a vítima pro lobo, é isso, tá? Então é extremamente perverso, né? Quando o assédio moral, sexual, estupro acontece dentro do ambiente do esporte, é extremamente perverso. Porque é um ambiente que tem um apoio de uma coletividade, muitas vezes, né? Os alunos também não vão falar nada, eles sabem, porque o professor e o treinador assediador, ele já fez isso, ele faz isso. Não é a primeira vez que ele vai fazer. Ele já fez isso com outras pessoas, ele está acostumado a fazer isso. E ele conta com o apoio de um grupo. Eu vi isso na arte marcial. Eu vi isso na arte marcial. Não aconteceu comigo, claro, como com o atleta, né? O Sensinica Bengosso deu em cima de mim. Não fez nada grave, mas o grupo inteiro ficou com ele. O grupo inteiro. E ele já devia ter feito isso com outras alunas.
porque o modus operandi dele era muito tranquilo, eu percebi que o modus operandi dele, comigo, era muito natural para ele. Ele não conseguia entender que ele tinha errado, que ele estava errado. Por quê? Porque ele é um sociopata. Ponto. Ele é um sociopata. Então, cometer um erro, desrespeitar uma pessoa, passar por cima de uma pessoa, invadir o espaço de uma pessoa, é normal para um sociopata. Ele não acha que está errado, porque ele é sociopata. Ele não tem códigos éticos, que é o C.C. Hicks bem grosso, né? Um cara que não tem... Ele não tem conceitos éticos e preceitos éticos e morais. Então, ele passa por cima de você. Ele passa. Tá? E aí, eu entendi. E o grupo inteiro apoia ele. O grupo dele inteirinho apoia ele. Não é só o grupo, a escola. O dono da escola apoia ele. Eu achei interessante quando eu falei com o Shihan dele, da Macotex, né, dos Estados Unidos. Falei com ele em inglês. Eu contei para ele, escrevi para ele, relatando tudo que o Sensei Hicks bem grosso fez com detalhes. E eu achei interessante que, além dele não ter corrigido o aluno, ele não corrigiu o instrutor dele, que errou, deu em cima de uma aluna, ele ficou do lado do instrutor dele, tá? E ele teve um momento que ele falou assim, nossa, eu tinha uma visão tão boa dele. Mas ele falou isso para mim, para dar a impressão para mim que ele estava do meu lado, mas ele nunca esteve. O Shihan do Sensei Hicks bem grosso nunca esteve, né? Sempre esteve ao lado do Sensei Hicks bem grosso. Tanto que ele seguiu dando aulas. Depois do que ele fez, ele seguiu. Mesmo eu tendo denunciado Sensei Hicks bem grosso, o clube também alimenta ele. E tem toda uma estrutura no clube japonês, que ele tem dojo, que apoia ele. Então, são coisas assim que você vai vendo, que você vai entendendo que é extremamente perverso, né? Quando o assédio moral, sexual, estupro, acontece num cenário do esporte. E fora que a arte marcial já é um ambiente machista, que já apoia o homem, já culpa a mulher, mesmo quando a mulher sendo vítima, eles vão apoiar o homem. Eles não ouvem as mulheres no cenário das artes marciais. Não ouvem, tá? Eu critiquei, eu denunciei, falei mal dele, não só dele como dos outros senseis, que eu tive todos muito ruins e sociopatas, tá? Não tem postura nenhuma, e ninguém fez nada. Eles apoiaram e acobertaram esses senseis, que vão seguir assediando moralmente pessoas e fazendo absurdo, dando em cima de aluno, é isso, tá? Então, esse filme é muito interessante para vocês verem, né? Inclusive, esse assunto começou a ser apoiado por Me Too, que é, né, um movimento contra assédio de mulheres em várias instâncias. O Me Too apoiou bastante esse filme, feito por 2 mulheres, e você vai vendo o quanto é perverso quando uma atleta vive isso. Uma atleta, uma aluna, uma praticante de arte marcial vive isso, né? O professor, o treinador, assediando ela moralmente, sexualmente, e tem todo um apoio coletivo, porque o mundo do esporte é extremamente machista e assim, misógino, né? E você vê que a maioria do pessoal que está nas artes marciais, nos esportes são homens, né? É um número maior de homens. E você vê que as lideranças também apoiam isso. Então, assim, com certeza, deve ter muitos casos, né, de assédios e estupros nas artes marciais e que as pessoas não falam. Não falam justamente por isso, porque tem medo, porque acha que não vai acontecer nada, porque o professor tem o apoio do grupo, do dojo, das federações, e você entende, e eles vão te culpar. O que aconteceu comigo foi isso mesmo, né? Eu era vítima e as lideranças do Aikido e das artes marciais me culpavam. É como eu sou muito forte e eu tenho uma estrutura muito boa, tenho uma estrutura familiar muito boa, né? E tenho a personalidade muito forte. Óbvio que eu me contrapus às autoridades do Aikido, todas, e inclusive aos senseis que eu tive. Eu nunca pensei que um sensei estava certo, né, em desrespeitar uma aluna e tal. É diferente, né? Mas quando você vê que a maioria dos casos dos atletas e dos alunos
eles acham que o sensei está certo. De tão fraco, né, que eles estão emocionalmente. E de tanto poder que esse professor e treinador já fez sobre eles. Então, eles não entendem que eles estão errados, né, os professores e os treinadores. Ele é vítima, ele não consegue ver que ele é vítima. Então, é muito importante que você entenda que você é vítima. E que o professor e o treinador, ele não é perfeito. Ele não sabe tudo. Você tem que questionar esse cara. Você tem que questionar a liderança. Sempre. Como você faz para não cair na mão de um assediador e de um sociopata? Questione a liderança dele. Você tem que questionar as lideranças. Todas. Seu chefe, seu professor, seu sensei. Sempre. Questione a liderança. Aquela pessoa que está lá, ela tem tem muita chance de ser um sociopata, né, e estar usando você. Então, assim, eu não tive problemas porque eu sempre soube que eles estavam errados. Eu nunca acreditei neles, nunca levei eles a sério, a não ser tecnicamente. Então, eu não sou um alvo fácil, eu não sou um alvo, né, para um sociopata, um assediador, porque eu reajo. Ele já vai pegar uma pessoa que não reage, uma pessoa submissa. O sociopata e o assediador, ele vai já naquele aluno frágil, que não questiona, ele não vai no rebelde. Se ele for no rebelde, foi porque ele errou, ele se enganou. E aí ele vai ter problemas com esse rebelde. Tá? Mas ele não vai conseguir exercer o poder dele sobre um aluno rebelde ou uma aluna rebelde que questione ele. Tá? Porque a pessoa vai reagir, que nem eu fiz, eu reagi. Né? Eu reagi a todos os senseis que eu tive. E hoje seria muito pior. Porque eu tenho um preparo maior para esse tipo de gente, né? Quando você lida com um sociopata nas artes marciais, a primeira vez, você não tem... Óbvio que eu sou rebelde e sou treta. Então, não funciona comigo. Por isso que eles me tiram, né? Eles me tiraram dos dojos. Mas com o tempo, você vai vendo o modus operandi desse sociopata marcial. E tá cheio. No esporte tem porque eles têm um poder, né? Sobre você, sobre o seu treino, sobre você ficar. É que eu não tinha, né? Eu faço arte marcial por hobby. Não é pra competir, né? Eu não vivo disso, nem vou viver. Então, pra mim, sair de um dojo e ir pra outro, sair de um dojo e ir pra outro, não faz diferença pra mim, né? Eu não preciso. Se eu não gosto de um sensei, eu saio. Eu brigo, discuto, respondo. Eu não aguento. Eu sou treta. Agora, geralmente, esse cara, ele vai pegar uma mulher submissa, que aceita, que acha ele demais, que foi o que eu vi no Aikido, né? No Aikido, o pessoal é bem vaquinha do presépio, na arte marcial, nas artes marciais orientais. As pessoas são bem submissas ao professor e ao sensei, são bem vaquinha de presépio, não pensam, não discutem, não se contrapõem a esse cara. Então é isso, gente, assista esse filme bom, viu? Muito bom, e ele traz questionamentos, inclusive para você que treina, né? Tá bom. Até, gente. Tchau, tchau.